A cerca de 100 quilômetros do Japão, existe uma área no Oceano Pacífico, abrangendo cerca de 500 mil a 1 milhão de quilômetros quadrados, onde navios e até aviões evitam passar. Esta zona misteriosa é frequentemente chamada de Mar do Diabo, Triângulo do Diabo ou Triângulo do Dragão. Uma coisa muito interessante é que este triângulo fica exatamente oposto ao Triângulo das Bermudas, e ambos os triângulos também são cortados pela linha do 25º paralelo. Existem muitas histórias sobre esta área que contam sobre navios e aviões desaparecendo aqui sem deixar rastros, e foi por essa razão que na década de 1950 o governo japonês a classificou como uma zona de perigo intenso para navios. Curiosamente, o folclore japonês tem histórias antigas sobre esta região. Eles afirmam que sob o mar reside uma criatura semelhante a um dragão, e é por isso que também foi chamada de Triângulo do Dragão. Esta área ganhou atenção global no século XX, quando em agosto de 1945, um avião da Força Aérea Japonesa, voando ao sul de Tóquio, sobre o mar das Filipinas, enviou uma mensagem estranha para sua torre de controle. O piloto disse que algo estranho estava acontecendo. O céu está se abrindo. Algo está acontecendo com o céu. Essas foram as últimas palavras do piloto antes que o contato fosse perdido e o avião desaparecesse sem deixar rastros. Tais incidentes continuaram a ocorrer nos anos seguintes. Em 1952, o governo japonês enviou um navio militar, o Kaiomaru número 5, para investigar esta área. No entanto, este navio também desapareceu, junto com 31 pesquisadores a bordo. O governo afirmou que provavelmente foi devido a uma erupção vulcânica submarina, mas nenhum destroço jamais foi encontrado. Naquela época, o maior jornal do Japão, Yomiuri Shimbun, publicou um mapa da área, relatando que mais de 9 navios haviam desaparecido lá entre 1945 e 1950. Em outro evento, no dia 4 de janeiro de 1955, um navio japonês, Shinyomaru número 10, perdeu contato com sua torre de controle perto da ilha Mikurajima. O navio, no entanto, foi encontrado 12 dias depois, mas sua tripulação não tinha memória do que aconteceu durante o tempo em que estavam fora do radar. Alguns artigos chegaram a publicar declarações estranhas da tripulação, mas estas nunca foram verificadas. Nos anos 70, o Mar do Diabo se tornou um tema popular na mídia e nos filmes. Foram feitos filmes sobre este mar, como Godzilla e Reigo. Em 1989, um escritor paranormal americano, Charles Berlitz, escreveu um livro chamado O Triângulo do Dragão, mencionando os muitos navios que supostamente desapareceram nesta área. Este lugar misterioso continuou a intrigar e inspirar histórias sobre o desconhecido. Assim como o Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Dragão agora fazia parte da cultura popular no Ocidente. Mas então, um escritor americano, Larry Kush, entra nessa história. Larry Kush, conhecido por seu livro Mistério do Triângulo das Bermudas Resolvido, desmentiu muitos mitos em torno do Triângulo das Bermudas. Ele argumentou que o Triângulo das Bermudas é apenas uma área comum, onde os navios que desaparecem não são mais numerosos do que os perdidos em qualquer outra parte dos oceanos do mundo. Em seu livro, ele também mencionou o Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, e contestou várias alegações feitas por Charles Berlitz. Larry entrou em contato com autoridades do governo japonês para verificar se eles haviam designado oficialmente esta área como perigosa e também perguntou sobre os navios mencionados por Charles Berlitz em seu livro. A resposta do governo japonês contradizia completamente as alegações de Berlitz. Eles negaram a existência de um Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, e esclareceram que nenhuma restrição havia sido imposta aos navios que passavam por essa área. Quando Larry perguntou por que era chamada de zona de perigo, o governo japonês explicou que a zona de perigo era apenas uma área de 10 milhas perto de uma ilha japonesa. Isso se devia a vulcões submarinos e rochas afiadas que poderiam afundar navios em caso de colisão. O governo também esclareceu que os 9 navios que Berlitz alegava terem desaparecido
eram, na verdade, pequenas embarcações perdidas durante tempestades severas, enquanto Berlitz havia escrito que o mar estava calmo quando elas desapareceram. A pesquisa de Larry revelou uma diferença significativa entre as alegações dramáticas de Berlitz e as explicações do governo japonês, sugerindo que o Triângulo do Dragão, assim como o Triângulo das Bermudas, talvez seja mais ficção do que fato. No entanto, há um mistério sobre este Triângulo do Dragão que ninguém pode refutar. A cerca de 550 quilômetros do Japão, perto da ilha de Yonaguni, existe uma antiga estrutura submersa que foi considerada uma das maiores descobertas da história da arqueologia subaquática. Em 1987, alguns mergulhadores descobriram uma estrutura estranha a cerca de 60 pés de profundidade. Essa estrutura tinha pedras esculpidas e empilhadas umas sobre as outras, assim como as pirâmides. Definitivamente parecia artificial e não natural. Arqueólogos posteriormente determinaram que a estrutura tinha cerca de 5.000 a 6.000 anos. Uma era em que os humanos supostamente não tinham a tecnologia para esculpir ou mover pedras tão maciças. Outra grande pergunta era como essa estrutura foi parar tão profundamente debaixo d'água. Até hoje, ninguém tem respostas definitivas. O mistério se aprofunda porque esta estrutura está localizada dentro do Triângulo do Dragão, adicionando a reputação assustadora da área. Embora as explicações lógicas de Larry sobre os navios desaparecidos façam sentido, a cidade submersa continua sem explicação. Da mesma forma, a mensagem estranha do piloto em 1945, antes de seu avião desaparecer, dizendo que o céu está se abrindo ou algo está acontecendo com o céu. Os cientistas ainda não forneceram uma explicação clara para isso. É possível que essas histórias sejam nada mais do que mitos como Larry sugere. Mas também é possível que haja algo mais no Triângulo do Dragão, algo que o governo japonês pode estar escondendo. Oficialmente, nenhum governo ou organização científica reconhece o Mar do Diabo como uma zona de perigo. Até mesmo a inteligência artificial sugere que os incidentes ocorridos aqui provavelmente se devem a condições meteorológicas extremas e distúrbios eletromagnéticos. Agora, curiosamente, esta área é uma das 12 vórtices malignos da Terra. Vórtices malignos são regiões paranormais onde campos eletromagnéticos causam fenômenos incomuns. O Triângulo das Bermudas também faz parte dessas 12 regiões. Em setembro de 2024, um livro intitulado Vórtices Malignos, Desvendando as Zonas de Energia Perigosas do Planeta, foi publicado, explorando esses locais misteriosos em detalhes, desde as linhas de Nazca até o Triângulo do Alasca, o Planalto de Gizé e o Triângulo do Dragão. Se você gostaria que criássemos um vídeo resumo sobre este livro, deixe-nos saber nos comentários. Com base no seu feedback, decidiremos se faremos este vídeo ou não. Este tópico é um pouco diferente das nossas discussões habituais sobre geopolítica, mas daqui para frente planejamos produzir vídeos como este uma vez por mês, explorando mitos e fatos ocultos ao redor do mundo e até desmentindo alguns deles. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se!